Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Volvo Buses garantiu a sua primeira encomenda de veículos elétricos da Go-Ahead, a maior operadora de serviços de ônibus transporte coletivo de Londres, na Inglaterra. A empresa adicionará 25 modelos Volvo BZL Electric de piso baixo à sua frota ainda neste ano, aproveitando um relacionamento de longa data entre fabricante e operadora. Os ônibus serão construídos de acordo com as especificações da TfL, que gerencia o transporte da capital, e pintados com a tradicional pintura vermelha marca registrada dos ônibus de Londres desde a década de 1930. Com um comprimento de 9,7 metros, os veículos oferecem uma manobrabilidade excepcional nas rotas dentro da capital. Cada veículo com carroceria MCV será construído com 4 baterias de tração, permitindo um máximo de 376 kWh de armazenamento de energia, com a travagem regenerativa a ajudar a completar este valor com energia gratuita e limpa em movimento. O carregamento ocorrerá principalmente durante a noite na garagem da Go-Ahead, através de um cabo CCS2 e um banco de carregadores DC de 150 kW. Já o diretor-geral da Volvo Bus, UK Irlande, comenta que a primeira encomenda da Volvo BZL Electric da Go-Ahead é outro voto de confiança significativo no enorme investimento que o grupo fez no apoio pós-venda no Reino Unido para os apoiar. Os novos Volvo BZL Electrics serão fabricados na fábrica de chassis da Volvo Buses em Borås, na Suécia. Após a entrada em serviço em Londres, os novos veículos serão apoiados por uma equipe especializada de serviço de campo autocarros dentro do concessionário local Volvo Truck and Bus Centre South and East. A Sambaíba Transportes Urbanos, que atua na zona norte da capital paulista, informou nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, a chegada de mais ônibus 100% elétricos com baterias. Foram mais 7 unidades com carroceria Marco Polo modelo Active e chassis de tecnologia Mercedes-Benz modelo EO500U de um lote total de 97 veículos comprados com estas configurações. Além de não poluírem durante as operações e terem um nível de ruído bem menor em comparação com os modelos a diesel, os novos ônibus seguem os padrões determinados pela gerenciadora SP Trans, com itens como ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de celulares, piso baixo com rampa para acessibilidade e assentos especiais para pessoas com mobilidade reduzida. Os veículos vão passar por ajustes finais, instalação de validadores para leitura do bilhete único e em algumas semanas já devem estar em operação na Zona Norte. A empresa tem planos de adquirir cerca de 300 ônibus elétricos na fase em circuito de descarbonização. A 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais negou o recurso de um motorista de ônibus rodoviário que trabalhou na empresa Contígio de Transportes e queria receber adicional por acúmulo de funções. A decisão é de 30 de janeiro de 2025 e foi distribuída nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. O trabalhador alegava que, além de suas atividades de motorista, desempenhava funções de auxiliar de viagem, como venda e cobrança de passagens e acomodação e retirada de bagagens dos passageiros. A defesa alegou que estas funções, em conjunto, justificariam o recebimento do adicional salarial pretendido. No entanto, na decisão de relatoria de desembargadora Maria Estela Álvares da Silva Campos, foi destacado que o simples exercício de múltiplas atividades inseridas no empreendimento do empregador não basta para caracterizar o acúmulo de funções. De acordo com o TRT de Minas Gerais, para que haja um pagamento de adicional, é necessário que o empregado seja obrigado a executar atribuições em quantidade e qualidade superiores àquelas originalmente contratadas, de forma a gerar desequilíbrio no contrato de trabalho. Conforme registrou a desembargadora, não havendo quebra no equilíbrio contratual, não é devido o adicional, incidindo a previsão contida no parágrafo único do artigo 456 da CLT. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se abrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.
Como não houve prova de que as atividades de cobranças e manuseio de bagagens implicaram um aumento significativo das funções do autor, foi mantida a sentença oriunda da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que já havia indeferido o pedido de adicional por acúmulo de função. O motorista de ônibus também havia citado em sua defesa e em analogia ao seu caso leis antigas. Entretanto, o relator esclareceu que as leis não se aplicam mais em diversas funções, desde as mais tradicionais até as mais novas. Entre exemplos estão um caminhoneiro que carrega mercadorias no veículo, um jornalista que tinha de publicar notícias que escrevia nas redes sociais e um vigilante que foi orientado a dar informações para clientes de um estabelecimento. Por fim, foi ressaltado que as atividades de despachante mencionadas pelo trabalhador, além de integrarem o escopo da função de motoristas, não possuem maior complexidade e valor que justifiquem o adicional pretendido. Cabe recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da empresa Abelazere tombou após o caminhão bater em sua traseira na Serra de Guaratuba, no Paraná, na noite desta última quarta-feira, dia 19 de fevereiro. O acidente aconteceu no quilômetro 673 da BR-376. De acordo com a PRF, 15 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o atendimento hospitalar. Algumas vítimas ficaram presas às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de diversas cidades da região, além de socorristas do SAMU e da concessionária Autopista Litoral Sul, foram acionadas para o resgate. O motorista do caminhão também ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu no sentido Paraná-Santa Catarina, mas as causas ainda são desconhecidas. Ainda segundo a PRF, os motoristas envolvidos fizeram um teste do bafômetro, que acusou negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. Os veículos de passageiros haviam saído de São Paulo e seguiam para Criciúma. Um ônibus municipal de São Paulo, da empresa Transunião, foi destruído por um incêndio por volta de 5h20 da manhã do último dia 19 de fevereiro na rua Granadinha, em Guianazes, na zona leste da capital paulista. Em nota, a SP Trans, responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus do município, e a SMT, disseram que o incêndio teve início na parte elétrica do veículo, se espalhando. O coletivo atendia a linha 379510 Jardim São Carlos ao metrô Itaquera. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o fogo. Ninguém se feriu no ocorrido. Um ônibus da empresa Expresso Nordeste pegou fogo no fim da manhã do último dia 19 de fevereiro na cidade de Goioreré, no interior do Paraná. O incidente ocorreu na região do Parque do Povo, na rua Vicente Carlos Barbosa. O veículo de 2 andares de alto padrão de categoria Space seguia em direção ao 4º centenário, de acordo com o Goianews. O ônibus tem pouco tempo de uso. As causas ainda serão apuradas. De acordo com testemunhas, as chamas começaram na traseira, na região do motor. Felizmente, ninguém se feriu. Uma forte tempestade atingiu São Mateus na tarde desta última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, provocando a queda de uma árvore que atingiu um ônibus da Express. O incidente ocorreu por volta das 2 horas da tarde na rua Márcio Beck Machado, na altura do número 35 no sentido centro. O ônibus da linha 401810, Metalúrgicos ao terminal São Mateus, foi surpreendido pela queda da árvore, mas não houve vítimas. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SP Trans, o incidente não causou desvios nas linhas de transporte da região. Um acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Valdir Canevaria, a SP 355/330, deixou 12 mortos e 19 feridos na noite desta última quinta-feira, dia 20 de fevereiro. A colisão aconteceu entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo. O ônibus, que saiu de Franca e seguia para São João da Barra, transportava 29 passageiros, todos estudantes da Universidade de Franca, e o motorista. As causas do acidente ainda serão investigadas. Os trabalhos de resgate e retirada de corpos se estendeu pela madrugada desta sexta-feira, dia 21. Bombeiros e policiais até cerca das 4 horas da manhã, quando o trânsito pôde ser liberado na rodovia de pista simples. As vítimas feridas foram levadas à Santa Casa de São Joaquim da Barra, sendo 12 com ferimentos leves, já com alta médica, e outros 2 que seguem em observação.
Outra vítima com traumatismo craniano foi encaminhada à Santa Casa de Franca. O motorista do caminhão, que está internado sob escolta policial em Franca, foi preso em flagrante por omissão de socorro e tentativa de fuga. Em nota, o governo de São Paulo disse que lamenta profundamente e solidariza com os familiares das vítimas. Segundo a Artesp, o ônibus estava regular e com vistoria em dia com a agência. Um incidente em Santo André, no ABC Paulista, quase teve proporções maiores na manhã deste último sábado, dia 22 de fevereiro. Na rua Eneida, próximo ao número 41, na Vila Suíça, de acordo com testemunhas, um ônibus fretado aparentemente sem freio perdeu o controle numa descida. Por pouco, o veículo não entra em uma residência, de acordo com testemunhas. O ônibus chegou a ficar preso na calçada e encostar um pouco no muro, mas não houve feridos com gravidade. Entretanto, a entrada da residência ficou bloqueada e a rua na manhã desse sábado ficou interditada devido à dificuldade de remoção do veículo. O motorista deve evitar as imediações, já que nesse trecho o bloqueio foi total. Um acidente na madrugada desta sexta-feira deixou moradores no bairro 31 de Março, em São José dos Campos, sem energia elétrica. Por volta de 4h45 da manhã, um ônibus da linha 240, Novo Horizonte, a Campos dos Alemães, operado pela empresa Jossense Transportes, bateu em um poste na Avenida Caravelas, partindo ao meio. Apesar da gravidade da colisão, que danificou a frente do veículo, não houve feridos. No momento do acidente, o coletivo estava fora de operação e transportava apenas o motorista e o cobrador. A empresa informou que o veículo seguia para o ponto final no Campo dos Alemães, onde iniciaria o atendimento aos passageiros. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pelas autoridades. Técnicos da concessionária de energia EDP foram acionados para isolar a área e iniciar os reparos. Segundo a empresa, o fornecimento de energia foi interrompido temporariamente para os clientes da região até que a substituição do poste foi concluída. A Jossense Transportes declarou estar colaborando com as investigações e reforçou que não houve vítimas. Já a EDP informou que adotou medidas para minimizar o impacto aos moradores e garantir a segurança da rede elétrica durante a manutenção. Um acidente entre um ônibus e um bonde de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, deixou o motorista do coletivo e uma passageira levemente feridos no início da tarde desta sexta-feira. A batida ocorreu na rua Almirante Alexandrino, próximo ao Lago dos Guimarães. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Na manhã desta sexta-feira, por volta de 5h30 da manhã, um ônibus rodoviário da empresa Guanabara colidiu contra a traseira de um caminhão no quilômetro 351 da rodovia SP-330, no município de Sales Oliveira. Apenas uma pessoa que estava no coletivo ficou levemente ferida. As autoridades a socorreram quando chegaram no local. O ônibus havia partido de Uberaba e tinha como destino a cidade de São Paulo. O ônibus foi recolhido para um posto de serviços da Entrevias. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A última atualização da Artesp, publicada ao 12h10, indicava que o acostamento no sentido sul seguia interditado. Em nota, a Guanabara informou que havia 22 passageiros a bordo no ônibus. Na manhã desta sexta-feira, uma mulher morreu após a colisão entre seu carro e um ônibus na viação Santa Teresa, no quilômetro 138 da rodovia BR-116, próximo de Caxias do Sul. A vítima, de 34 anos, estava internada no Hospital Pompeia e não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros teve de resgatar a mulher das ferragens no acidente na última quarta-feira. Na ocasião, a condutora invadiu a pista contrária, perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com o coletivo que atendia a linha 52. O ônibus transportava apenas 3 passageiros e nenhum ficou ferido. O trecho da rodovia chegou a ser parcialmente interditado até 2 veículos serem retirados. Na tarde desta sexta-feira, um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e um ônibus metropolitano da Aviação Garcia ocorreu na BR-376, em Mandaguaçu, no trecho que liga Paranavaí a Maringá. A colisão aconteceu na pista no sentido Paranavaí a Maringá, quando a viatura bateu na traseira do ônibus. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, ou o que pode ter causado a colisão. Equipes de resgate, incluindo uma ambulância e um helicóptero do SAMU, foram acionados para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre possíveis feridos, mas de acordo com a PRF, os agentes da viatura envolvida no acidente estão bem. Ao menos 22 pessoas ficaram feridas
duas em estado mais grave após um ônibus onde estavam bater contra uma árvore neste sábado na cidade de Serra, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com informações da Notaer, Núcleo de Operações e Transportes Aéreos, o motorista do ônibus urbano que integra o sistema Transcol alegou que perdeu o controle da direção do veículo após ter sido picado por um marimbondo. Além do Notaer, que fez o resgate de uma das vítimas em estado mais grave de helicóptero, levando para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, participaram dos atendimentos do Corpo de Bombeiros e o SAMU. Entre as vítimas mais graves está o condutor do ônibus. A batida ocorreu na localidade de Putiri, na Serra. A Polícia Civil vai investigar a versão do motorista e deve concluir em um mês o resultado da perícia no coletivo, que ficou com a frente bastante danificada. Também no Espírito Santo, uma jovem de 24 anos morreu após perder o controle da motocicleta e ser atropelada por um ônibus também do sistema Transcol, na rodovia Norte e Sul, na altura da Carapina, na Serra, neste domingo, dia 23. Imagens de vídeo monitoramento registram o momento do acidente. A jovem seguia no sentido Vitória quando inesperadamente perdeu o controle da moto e começou a se deslocar em direção ao canteiro central. Ao subir no canteiro, ela tomba e cai na pista contrária, sendo atingida pelo coletivo que passava pelo local. Equipes de resgate foram acionadas, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. As autoridades de trânsito investigam as circunstâncias do acidente e reforçam a importância da atenção redobrada ao trafegar pela via. Na noite do último sábado, um grupo de indivíduos tentou assaltar um ônibus em Botafogo, no Rio de Janeiro. Pedestres nas proximidades do coletivo registraram o momento e divulgaram nas redes sociais. Nas imagens é possível notar os homens saltando pelas janelas, quando o veículo se encontrava já próximo do shopping Rio Sul. Testemunhas relataram que eles teriam fugido após outro passageiro reagir com uma arma de choque. De acordo com o Rio Ônibus, o ônibus envolvido atendia a linha 415, que liga o bairro da Usina até o bairro do Leblon. Na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro, por volta das 9 horas da manhã, uma garagem de ônibus escolares foi consumida por um incêndio na Avenida Doutor Sérgio Machado Braunet, no Jardim dos Jacarandas, em Mairiporã. O Corpo de Bombeiros informou que 7 coletivos foram danificados pelo fogo e que ainda não há informações sobre feridos no local. Além dos bombeiros, a Defesa Civil Municipal está presente na garagem. Um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa Reunidas e 2 carros de passeio foi registrado na noite deste domingo, por volta das 11 horas da noite, no quilômetro 81 da BR-470, em Rodeio. Equipes de emergência foram rapidamente acionadas para prestar socorro às vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo rodoviário transportava 49 passageiros, que não se feriram e recusaram o atendimento. O motorista do atendido e encaminhado ao serviço hospitalar. O motorista de um dos veículos de passeio fugiu do local do acidente. As causas estão sendo apuradas pelas autoridades que trabalham para esclarecer as circunstâncias da colisão. O trânsito na região precisou ser parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência. Na manhã deste domingo, por volta de 10h40 da manhã, um incêndio atingiu 32 ônibus em uma garagem em Lorena, no município do interior de São Paulo. O edifício fica localizado na rua Olavo Bilac, no bairro Vila Passos. O Corpo de Bombeiros enviou cerca de 5 viaturas para conter as chamas. Nesta tarde, a ocorrência segue em processo de rescaldo. Autoridades ainda não informaram se há pessoas feridas no local. A Prefeitura de Lorena informou que a garagem pertence à aviação Cometa. Na manhã desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, por volta de 11 horas da manhã, um ônibus pegou fogo após uma colisão contra um carro na rodovia BR-386 em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da PRF, 2 pessoas sofreram ferimentos leves. Autoridades seguiram até o local para atender a ocorrência. No último domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, uma mulher quebrou o vidro de uma janela de um ônibus municipal da empresa Santa Brígida. O caso ocorreu na rua Clécia, na região da Lapa, envolvendo um coletivo que atendia a linha 867710, que liga o bairro Jardim Líbano ao Largo do Paissandu. Em nota, a SP Trans informou que o veículo foi recolhido à garagem por volta das 7h40 da noite. A Expresso Nordeste irá assumir a operação de mais uma linha internacional, dessa vez entre a capital paulista e a capital paraguaia.
O trajeto era anteriormente administrado pela Pluma Internacional desde 1974 e foi repassado para a Expresso Nordeste após o sorteio realizado pela NTT durante o processo seletivo internacional aviso número 3/2025. Nesta sexta-feira, mais um comunicado foi divulgado, anunciando novas rotas internacionais para a empresa paranaense, sendo elas as rotas Foz do Iguaçu a Assunção, Rio de Janeiro a Assunção e Niterói a Assunção, no Paraguai. A empresa também já opera na capital paraguaia, com a rota Florianópolis a Assunção, sendo assim passará a contar com 5 destinos partindo da capital paraguaia para o Brasil. Já estava anunciado que a Expresso Nordeste iria operar a rota Niterói a Assunção, por ter sido a única empresa cadastrada a se demonstrar interessada, e então foi contemplada pela decisão SUPAS número 153 de 21 de janeiro de 2025. Porém, devido à exclusão da participação da empresa Easy Bus Transportes e Logística Limitada do sorteio pela rota Rio de Janeiro Assunção e desistência da operação da linha Foz do Iguaçu a Assunção, que já havia sido concedida a mesma, também pela decisão SUPAS número 153, a Expresso Nordeste, que será a segunda interessada, será contemplada pelas operações dessas novas linhas. Apesar da confirmação das operações da linha, a empresa ainda não definiu um cronograma para iniciar a operação definitiva e a venda das passagens. Dados que deverão ser divulgados em breve nas redes sociais da empresa e site institucional. A Aviação Águia Branca do Espírito Santo informou nesta segunda-feira que registrou um aumento de 15,5% na venda de passagens durante o primeiro bimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. A companhia diz ainda que já vendeu mais de 95% de passagens do que esperava para todo o carnaval. Foram quase 40 mil bilhetes na colocação de 821 partidas de ônibus extras. Vitória, Salvador e Rio de Janeiro estão entre os destinos mais procurados. Para atender a alta demanda, a Águia Branca já disponibilizou 821 ônibus extras para reforçar as partidas dos principais trechos. As rotas que mais receberam reforço incluem São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, que somam 224, 206 e 163 ônibus adicionais respectivamente. Somente no mês de janeiro, a empresa capixaba transportou mais de 662 mil passageiros. Entre os trechos com maior demanda estão as rotas entre o Rio de Janeiro e São Paulo, assim como entre a capital fluminense e Vitória, que registraram um aumento de 21% nas passagens vendidas. Para atender a crescente procura, a empresa disponibilizou 784 ônibus extras saindo do Rio de Janeiro, um aumento de 27% em relação à média anual. A aviação ainda destacou o crescimento de 16% nas viagens entre Vitória da Conquista e São Paulo, totalizando mais de 13 mil passageiros transportados entre essas duas regiões do país. Já a capital paulista também registrou uma demanda maior, necessitando de um reforço de 504 ônibus extras em janeiro, um incremento de 22% em relação ao fluxo normal de viagens. No Espírito Santo, Vitória embarcou em 92 mil embarques para os mais diversos destinos intermunicipais e interestaduais, crescimento de 2% na comparação anual com 2024 e com um acréscimo de 744 ônibus extras neste período de alta temporada. Na última sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a equipe de fiscalização do DETRAN-RJ atuou em diversos locais no município já no esquenta para o carnaval. Na operação pré-carnaval foi realizada a fim de intensificar a fiscalização de qualidade do serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Mais de 170 veículos abordados e 62 autos de infração aplicados. Algumas irregularidades, como bancos em mau estado, não cumprimento do quadro de horários determinado, ausência ou defeito no sinal sonoro e solicitação de parada, problemas no ar-condicionado, descumprimento das normas de acessibilidade, entre outras, foram encontradas e não passaram impunes. Nesta segunda-feira, a concessionária FAOL, que atua no transporte público de Nova Friburgo, anunciou o encerramento do FreeCard. O serviço será encerrado na próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro. E então o sistema de bilhetagem será assumido pelo consórcio RioCard, que venceu a última licitação da prefeitura. Dessa forma, os usuários do transporte público ainda podem recarregar o FreeCard até essa sexta-feira. Entre os dias 1º e 31 de março, aqueles que ainda tiverem saldo poderão utilizá-lo, mas não será possível efetuar recargas nem emitir novos cartões.
A partir do dia 1º de junho, os cartões da FAOL não serão mais aceitos nos ônibus de Friburgo. Em nota, a Rilcard informou que continuará atendendo a população de Friburgo, incluindo os clientes da Fricard, até a implementação do novo sistema de bilhetagem. O DETRO-RJ está operando em uma nova sede localizada no 3º andar da Avenida Nossa Senhora de Copacabana 493, junto à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A mudança faz parte dos esforços para aprimorar a estrutura de atendimento e a eficiência dos serviços prestados à população. Com a mudança para uma sede própria, a autarquia passa a gerar uma economia de R$1,5 milhão por ano aos cofres públicos, valor antes destinado ao pagamento de aluguel. O atendimento ao público da nova unidade terá início na próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro. Além do atendimento presencial, os cidadãos também podem contar com o serviço de ouvidoria pelo portal Ouve RJ e o suporte via e-mail para os diferentes setores. Os contatos disponíveis são serpro@detro.rj.gov.br no protocolo, secom@detro.rj.gov.br pela Coordenadoria Econômica e em leilões do cogel@detro.rj.com.gov.br. A nova estrutura visa oferecer mais comodidade e eficiência ao atendimento, garantindo a continuidade dos serviços durante o período de transição. A intervenção da aviação Agulhas Negras, determinada pelo DETRO-RJ, entrou em vigor neste sábado, dia 22. Com isso, 2 linhas passaram a ser operadas por novas empresas. A linha Jardim Belvedere a São Judas Tadeu, a P714, foi assumida pela Elite, enquanto a Jardim Amália Boa Vista 1, via Bairro Paraíso, a P716 foi com responsabilidade da Aviação Cidade do Aço. O prefeito Luiz Furlani e o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, estiveram presentes no início das operações por volta de 5h30 da manhã, acompanhando os embarques e ouvindo a população. Ambos classificaram a mudança como uma grande conquista para Barra Mansa. Ele também agradeceu ao governador Cláudio Castro, aos secretários estaduais Washington Reis e Gustavo Tutuca, ao presidente do DETRO-RJ, Leonardo Martias, além de políticos e autoridades locais que ajudaram na transição. O secretário Daniel Abreu destacou que a intervenção foi cuidadosamente planejada pelo DETRO-RJ e ocorrerá de forma gradual. A medida foi tomada após inúmeras reclamações da população sobre a precariedade do serviço prestado pela antiga operadora, a Aviação Agulhas Negras. No dia 12 deste mês, um acidente envolvendo 2 ônibus da Aviação Agulhas Negras deixou 40 pessoas feridas no bairro Boa Vista 2, reforçando a necessidade da mudança. Com essa reestruturação, a expectativa é que a qualidade do transporte público na cidade melhore significativamente, garantindo mais segurança e eficiência para os passageiros. O Terminal Intermodal Gentileza, o maior integrador de transporte público da capital carioca, celebrou nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, seu primeiro ano de operação. Desde a sua inauguração, o terminal já contabilizou mais de 14 milhões de viagens, conectando o BRT Transbrasil às linhas 1 e 4 do VLT e 27 linhas de ônibus municipais. De acordo com o vice-presidente do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, a estrutura beneficiou milhares de cariocas, reduzindo o tempo de deslocamento e revitalizando a região central. Construído em uma área de 77 mil metros quadrados, adquirida pela Caixa Econômica Federal por 40,8 milhões de reais, o terminal recebeu um investimento próximo de 300 milhões de reais por meio de uma parceria pública-privada do VLT do Centro. O Banco do Brasil financiou 257,8 milhões de reais para a reestruturação do sistema BRT. O Terminal Gentileza conta com 2 andares. No térreo chegam todos os modais de transportes, enquanto o piso superior abriga bilheterias, banheiros, cerca de 80 lojas e uma sala de espera para o serviço especial do Terminal Gentileza Aeroporto Internacional do Galeão. A acessibilidade também foi garantida por meio de 3 passarelas de acesso e um caminho direto pela Avenida Francisco Bicalho. A inauguração do terminal permitiu a expansão do VLT com a linha 1, estendendo seu trajeto até um novo espaço e a criação da linha 4, conectando o local à Praça 15, onde está o Terminal das Barcas. O Gentileza também se tornou um ponto de interligação fundamental para ônibus municipais e o BRT Transbrasil. Com a inauguração do Gentileza, a Transbrasil passou a operar plenamente. O corredor, localizado na Avenida Brasil, possui 18 estações e 2 terminais, ligando Deodoro, na zona oeste da cidade, com um percurso total de 26 km. Até 2030, estima-se que o sistema de transporte cerca de 250 mil passageiros por dia.
A implementação de Transbrasil proporcionou significativa redução no tempo no deslocamento dos passageiros. Viagens entre Campo Grande e Candelária passaram a ser realizadas com 50 minutos a menos, representando uma redução de 32%, e já o trajeto entre o Deodoro e o Terminal Gentileza passou de 1h30 para apenas 40 minutos, segundo pesquisa de satisfação da Atlas Intel. O terminal tem um índice de aprovação de 94,4%. A partir do dia 1º de março de 2025, a linha de ônibus que liga Monteiro a João Pessoa, operada pela Expresso Real Bus, contará com um novo horário de partida. Além das opções já existentes, os viajantes terão à disposição um novo horário de saída, às 4 horas da tarde diariamente. A iniciativa busca atender à crescente demanda de passageiros que necessitam de maior flexibilidade nos horários de deslocamento entre as cidades. A nova opção visa proporcionar mais comodidade tanto para quem viaja a trabalho quanto para aqueles que visitam a capital paraibana a lazer ou compromissos pessoais. A empresa reforça seu compromisso com um serviço seguro, pontual e confortável. Para mais informações sobre valores e outros detalhes, os passageiros podem consultar os canais de atendimento da operadora. E para finalizar, uma última notícia. A Expresso Guanabara deu início na manhã deste domingo, dia 23 de fevereiro, às operações de uma nova linha regional que conectará a praia de Canoa Quebrada, localizada no município de Aracati, ao Crato, no Cariri cearense. A iniciativa busca atender às crescentes demandas do transporte entre essas regiões, promovendo uma conexão direta entre dois importantes polos turísticos do estado. Em virtude do carnaval, a operação em Canoa Quebrada terá início apenas no dia 6 de março de 2025, período em que as saídas acontecerão exclusivamente de Aracati às 10h30 da manhã. A nova linha é resultado de uma articulação entre o governador do Ceará, Eumano de Freitas, a Secretaria do Turismo e Estado, liderada por Eduardo Bismarck, e a Guanabara. O objetivo principal é fortalecer a integração entre o turismo religioso do Cariri e o turismo de lazer no litoral leste cearense, facilitando o deslocamento de moradores e visitantes. Com um percurso total de 530 km, a operação será realizada com um ônibus padrão executivo, garantindo mais conforto, segurança e praticidade aos passageiros. O itinerário inclui paradas em diversos municípios como Aracati, Itaiçaba, Palhano, Russas, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Jaguaribe, Icó, Barro, Milagres, Brejo Santo, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato. A escolha de Canoa Quebrada como ponto de partida reforça a estratégia da Guanabara de ampliar o acesso a um dos principais destinos turísticos do estado. Com essa iniciativa, a Expresso Guanabara reafirma seu compromisso com a mobilidade regional, oferecendo uma alternativa eficiente e confortável para quem deseja viajar entre o litoral e o Cariri. E assim fechamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Obrigado por assistir até aqui, uma boa noite para todos e até a próxima.